Função de primeiro grau ou afim. É aquela função que possui expoente 1 na variável independente. Ela pode ser chamada de função linear quando passar pela origem, ou seja, quando tiver o b igual a zero. E também pode ser chamada de função polinomial de primeiro grau. Uma função afim sempre possui a seguinte forma: y é igual a ax mais b, sendo y a variável dependente, ou seja, a variável cujo valor vai depender de outras variáveis. X, a variável independente, ou seja, aquela que não depende da outra. A, o coeficiente angular, e b, o coeficiente linear. Toda função afim apresenta como gráfico uma reta. Então, vamos construir o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Primeiramente, podemos montar uma tabela, escolher valores quaisquer para x e obter os pontos correspondentes x e y, ao substituirmos este valor na função. Então, eu tenho aqui uma tabela. Aqui eu vou escolher valores de x. Esses valores eu vou escolher. Posso escolher 0, 1 e 2, como posso escolher qualquer outro valor. Normalmente, nós escolhemos valores mais baixos para facilitar o nosso cálculo e normalmente escolhemos o 0. Na segunda coluna, nós vamos ter a própria função, y igual a 2x mais 1. E na última coluna, nós teremos os pontos que serão formados a partir disso. A coordenada x do ponto será o valor que nós escolheremos e a coordenada y, o valor que será resultante da função após a substituição. Então, temos aqui y igual a 2 vezes x mais 1. Se o meu x é 0, no lugar de x eu vou colocar 0. Então, 2 vezes x vai ser 2 vezes 0, mais 1. 2 vezes 0 é 0, 0 mais 1, y igual a 1. Então, o meu ponto vai ser x igual a 0, y igual a 1. Então, esse é o meu primeiro ponto, 0 e 1. Lembrando que nos pontos que nós vamos colocar lá no plano cartesiano, sempre a primeira coordenada é a de x e a segunda a de y. Vou escolher meu segundo ponto, escolhi x igual a 1. Vou substituir na função, no lugar de x, colocar 1. Então, 2 vezes 1, porque 1 é o valor que eu escolhi para x, mais 1. Resolveu na multiplicação, 2 vezes 1, 2, mais 1. 2 mais 1, 3. Então, meu segundo ponto será x igual a 1, y igual a 3. Então, o ponto será 1 e 3. Próximo ponto, vou escolher x igual a 2. No lugar de x, substituo por 2, que é o valor que eu escolhi. Y será igual a 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 1, 5. Então, agora o meu próximo ponto será 2 e 5. 2 e 5. Agora, plotamos estes valores, ou seja, colocamos esses pontos no plano cartesiano. Plotar é colocar esses pontos no plano cartesiano. E traçamos a curva. Então, nós tínhamos lá esses pontos, 0 e 1, 1 e 3, 2 e 5. Vou colocar o ponto 0 e 1. 0 no x está querendo dizer que eu não estou indo nem para a direita, nem para a esquerda. Eu estou ficando exatamente sobre o eixo y, ou seja, exatamente sobre esse eixo vertical. Então, x igual a 0. E y igual a 1 quer dizer o quê? Que eu estou subindo uma unidade. O x determina se eu estou indo para a direita ou para a esquerda, o y determina se eu estou indo para cima ou para baixo. Então, 1 positivo é 1 para cima, ou seja, então, o meu ponto é este aqui. Esse é o ponto 0 e 1. Próximo ponto, 1 e 3. Então, quando o meu x for 1, ou seja, 1 para a direita, o meu y será 3. Aqui, 3 para cima. Então, esse é o meu segundo ponto. Ponto 1 e 3. Por fim, meu último ponto, quando x for 2, o y é 5. Então, x é 2, ou seja, 2 para a direita, e o y é 5. 5 para cima. Esse é meu último ponto. E aí, agora eu ligo os 3 pontos. Quando eu ligar os 3 pontos, eu vou obter esta reta aqui. Então, este será o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Observe que ele está cruzando o eixo y
exatamente na altura 1, ou seja, o ponto 0 e 1 é exatamente o ponto onde cruza o y. Essa coordenada y desse ponto que atravessa o eixo y é o valor de b, ou seja, é o nosso coeficiente linear. Ó. Veja aqui, ó, mais 1. Exatamente aqui, ó, mais 1, o ponto onde nós cruzamos o nosso eixo y. Esse é um gráfico que não passa pela origem, ou seja, ele não passou pelo ponto 0 e 0. Ó. Ele passa aqui, ó, no 0 e 1. Então, ele não passa pela origem. Logo, eu não posso considerar essa uma função linear. Ela é uma função afim, certo? Mas ela não é linear porque ela não passa pela origem. O valor do coeficiente linear da função é 1 e equivale ao ponto onde cruza o eixo y, ou seja, correspondente ao valor x igual a 0. Então, como nós já falamos anteriormente, então, este ponto aqui é o ponto 0 e 1. A coordenada y deste ponto é o nosso coeficiente linear, 1 positivo. Já o coeficiente angular da função equivale à inclinação da reta, ou seja, a variação que há no eixo vertical conforme aumenta-se uma unidade no eixo horizontal. E neste caso é 2. Veja que o gráfico varia em y de 2 em 2 unidades, ou seja, para cada unidade que eu aumento em x, o meu gráfico aumenta 2 unidades em y. Então, aqui o meu primeiro ponto era 0 e 1. Quando eu aumentei uma unidade no meu x, ou seja, aqui virou 1, o meu y aumentou 2 unidades em relação ao 1. Então, ele subiu 1, 2. O meu próximo ponto foi 1 e 3. Então, aquele 2 que estava multiplicando x é o nosso coeficiente angular. Ele indica de quanto em quanto o nosso gráfico está variando. Conforme o nosso x aumenta uma unidade, quantas unidades que o nosso y irá variar, ou aumentar ou diminuir. Lembrando que a função, né, era y igual a 2x mais 1. Então, o 2 era o meu coeficiente angular, então é de quanto em quanto ele está aqui variando, e 1 é o meu coeficiente linear, ou seja, o ponto de partida aqui ó, no eixo y, ponto onde está cruzando o meu eixo y, a coordenada y dele. Agora nós vamos fazer uma determinação da função a partir do seu gráfico. Então, nós temos um gráfico aqui de uma função e nós vamos descobrir, então, qual é a função que deu origem a esse gráfico. O valor do coeficiente angular será dado sempre por A igual a delta y sobre delta x, onde esse triângulo né, é a letra grega delta e significa a variação, ou seja, a diferença entre o valor final e o inicial. O subíndice zerinho, né, ou ozinho, indica que são valores iniciais. Então, por exemplo, o delta lá, delta y, vai ser o quê? Vai ser y menos y0, ou seja, o y inicial. E o delta x vai ser x menos x0, ou seja, x menos o x inicial. Como assim? Olhando aqui para o nosso gráfico, eu vou considerar sempre 2 pontos desse gráfico. Então, eu escolhi estes pontos aqui. Esse aqui, que é exatamente o ponto onde cruza o y, e este ponto aqui, certo? Analisando estes 2 pontos, olhando aqui o meu y deste ponto aqui é 3. E o meu y deste ponto aqui é 1. Quanto que houve de variação entre esses 2 pontos? Tá? Então, qual foi a variação entre esses 2 pontinhos aqui? Foi de 2 unidades. Foi 3 menos 1. Então, aqui, 3 menos 1. 3 menos 1 é igual a 2. Quanto que vai ser a minha variação equivalente no x? Então, o x desse ponto era 5. E o x deste ponto aqui é 0. Quanto que foi a variação desses 2 pontos? Foi 5 menos 0. 5 menos 0. Ou seja, foi de 5 unidades. Então, eu estou observando o quanto que variou no y e o quanto que variou no x. E vou fazer a divisão dessas duas coisas. Então, 3 menos 1 é 2, 5 menos 0 é 5.
Então, 2/5 é a minha resposta. Isso é a resposta do meu quê? Do meu A, do meu coeficiente angular. Já o coeficiente linear será a coordenada y do ponto que cruza o eixo y. Ou seja, onde que ele cruzou o eixo y? Onde que ele cruzou meu eixo y? Ele cruzou aqui, neste ponto. Qual é a coordenada do y nesse ponto? Ah, é 1 positivo. Então, esse é o valor do meu B. Isso aqui é o meu B. Certo? Então, seguindo a forma da reta, y igual a x mais b, o y e o x ficarão nos seus devidos lugares e os valores de a e b eu vou substituir pelos valores que eu encontrei. E aí eu vou encontrar a função. Então, y vai ser igual a, que é o valor que eu encontrei aqui, coeficiente angular, 2/5, vezes x, mais o b, que nesse caso é 1 positivo. Então, 2/5 de x mais 1. Essa é a função que deu origem a esse gráfico. Crescimento de uma função afim. Uma função afim será crescente quando seu coeficiente angular for positivo, ou seja, a é maior do que zero, a é positivo. Se o a for positivo, a minha reta é crescente, ou seja, conforme aumenta o meu x, aumenta também o meu y. Então, quanto mais para a direita vai o meu x, mais para cima vai o meu y. Já uma função afim será decrescente quando seu coeficiente angular for negativo, ou seja, o a for negativo. Nesse caso, quanto mais para a direita for o meu x, mais para baixo vai ser o meu y, ele vai caindo. Então, ela é uma função decrescente. Então, a reta tem esse sentido aqui. Por fim, uma função afim será constante quando seu coeficiente angular for nulo, ou seja, quando o a for igual a zero. Se o a for igual a zero, o que acontece? Eu não tenho variação no meu eixo y. Não importa qual seja o valor do meu x, o meu valor do y será sempre o mesmo. E a minha reta será uma reta horizontal paralela ao eixo x, tanto acima do eixo x, quanto poderia ser também abaixo do eixo x. Zeros da função afim. Chamamos de zero ou raiz da função y igual a x mais b aquele valor de x que anula a função, ou seja, onde y é igual a zero. Por exemplo, qual será o zero da função y igual a 3x mais 6? Basta substituir o valor de y por zero e resolver a equação que vai ficar resultante. Então, y igual a 3x mais 6. No lugar de y, eu coloco zero. Zero é igual a 3x mais 6, certo? Então, isso é 3x mais 6 igual a zero. O 6 foi para lá, negativo. Então, eu fiquei com 3x igual a menos 6, que é o que nós temos aqui. O x vai ser igual a menos 6 dividido por 3, porque o 3 que está multiplicando vai passar dividindo. E aí, menos 6 dividido por 3, teremos x igual a menos 2. Então, assim, o zero da função é menos 2. Utilizando os valores da função onde x é igual a zero e onde y é igual a zero, nós também podemos construir o seu gráfico. Ou seja, ao invés de usar a tabela, eu posso construir o gráfico usando simplesmente os valores dos zeros, quando x é igual a zero e quando y é igual a zero. Quando y é igual a zero, nós já calculamos aqui. X é igual a menos 2. E quando x for zero, quanto que será o meu y? Bom, se o meu x é zero, o valor do meu y é exatamente o meu coeficiente linear, certo? 3 vezes 0 é 0, 0 mais 6, 6 positivo. Então, agora eu vou ter dois pontos. Eu vou ter o ponto x igual a 0, y igual a 6, e o ponto x igual a menos 2, y igual a 0. Então, quando x é 0, o y é 6. Então, x é 0, não vou nem para a direita nem para a esquerda. Y é 6, subo 6 unidades. Então, esse é meu ponto, x igual a 0, y igual a 6. Ou seja, é o ponto onde eu cruzo o y. E agora eu vou ver o ponto onde eu cruzo o meu x, certo? Qual será o ponto onde eu vou cruzar o meu x? Vai ser o ponto em que y é igual a 0, ou seja, em que eu não estou subindo nem descendo. Então, aqui eu estou com o x igual a menos 2, então 2 unidades para a esquerda, e não estou subindo nem descendo. Então, esse é o ponto x menos 2, y igual a 0, ou seja, é o ponto onde eu cruzo o meu eixo x.
Tendo os dois pontos onde eu cruzo o meu eixo, eu posso ter também o meu gráfico, porque agora basta ligar esses pontos para que eu tenha a minha reta. Então, esse é o gráfico da função y igual a 3x mais 6.